Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Fábio SS Trader, tá? Eu vou falar hoje aqui sobre a estratégia de um amigo meu, né, o Beck, uma continuidade de tendência, tá, feita para o dólar. Só pode, assim, ele faz no dólar. Acabei de perder uma entrada aqui, inclusive, ó. Teria que estar entrado vendida aqui, tá? Vou colocar minha ordem, já foi executada, tá? O que ele diz? Aqui, inclusive, já teria um gain, tá bom? Porque nessa estratégia, quando a gente tem uma tendência, tá? Aqui essa tendência que não estava muito bem definida, mas porém tinha, né, uma certa tendência. Bem aqui, ok? Então, quando a tendência dá aquela parada para descansar, né, que seria esse candle de dobro, ele já bota a ordem abaixo do candle de dobro, né, e espera para ver o resultado, tá? Sendo que eu fiz aqui para poder mostrar, tá? Porque essa técnica, ela tem alguns requisitos, né? Vamos dizer assim, um checklist, tá? Primeiro checklist, não pode ter reta próxima, tá? Reta próxima, reta próxima. Então não poderia ter entrada aqui, ok? Não pode ter reta da abertura do pregão, tá bom? Fora isso, tá liberado, né? Mas vamos ver. Ele prega um stop, tá? De 2 barras, tá bom? Eu gosto de aumentar pelo menos umas meia barra, porque aí fica mais folgada para o movimento dar uma oscilada, tá bom? O gain eu gosto de fazer continuando tendência, tá? Mas pela estratégia dele é de 1 para 1, tá? Então, se você perde 2, você ganha 2. Se você quiser aumentar de 4 para 1, de 2 para 1, beleza. Você perde 2 para ganhar 4, né? Porém, eu gosto de fazer continuando tendência, tá? O meu aqui, eu configurei ele para uns 50 pontos, né? Mas a ideia é a seguinte, conforme dá uma barra, eu ainda fico tranquilo, quietinho, sem fazer nada, tá? Deu a segunda barra, eu já boto a minha operação no 0 a 0. Ganhando aí um pontinho, 1,5, tá bom? Da partir daí, para cada barra que der, eu vou salvando uma barrinha extra, tá? Então, ou seja, quando ele estiver aqui na terceira barra, eu vou estar com uma barra salva, né? Ele vai ter que voltar um candle de dobro para poder me estopar, né? Um candle de dobro. Então, essa oscilação aqui, ó, não teria estopado se eu tivesse entrado nesta operação, tá? Então, se eu tivesse entrado nessa operação, ela só teria sido estopada aqui, ok? Então, eu teria tido 1, 2, 3 barrinhas de gain, tá? Quem botou para sair com 4, 2 por 1, teria ganho total, tá bom? Se eu não me engano, nesse renco que eu estou, seria R$120, né? Mas como eu gosto de deixar rolar, né? Eu vou deixando uma barra, talvez eu aumente um pouquinho, tá? Se bem que se eu tivesse aumentado aqui, teria... Ah, não, olha lá. Deu uma barra e meia. Um dobro e meio, digamos assim, né? Então, um dobro mais meio. Que é um dobro e meio, seriam 2 barras para cima. E vamos ver aqui como essa operação vai desenrolar. Essa operação é feita somente para o mini dólar,
tá? Pois o mini índice não está respeitando nada. O mini dólar, pela observação do nosso amigo trader, ele é um ativo que ele não costuma fazer muito dobro do dobro do dobro. Tá vendo? Ele não costuma fazer isso. Ó, a maioria dos dobros aqui, ó, ou seguiu para cima ou para baixo, né, na direção que tinha que seguir, ou ele volta dando o nosso padrãozinho aqui, né? Padrão do Beck que a gente já está se apossando. Né? E uma coisa importante, tá? Ele não me falou nada, mas pelo que eu observei, o padrão tem que ser no final, tá? Então aqui, quando cheguei nessa situação aqui, digamos que tivesse vindo de uma queda, então já teria posto a minha ordem aqui, tá? Mas a partir do momento em que ele chegou a dar esse candle para cima, a ordem é fechada, tá? Ela é cancelada. Não seria igual no caso entrar aqui, ó. Entrar aqui não poderia, né? Tem que ser só nessas pontas aqui, tá? Como se fosse uma continuidade de tendência. Nós que já estamos acostumados com a continuidade de tendência do padrão Sakura, colocaríamos a ordem aqui, né? A estratégia do Beck, ela simplesmente dá uma confirmação a mais. É só você lembrar disso. Porque a tendência tem que subir, né? Para você não entrar numa operação que possivelmente ele vai fazer o dobro e explodir para cima, né? Então ele pegou e colocou uma confirmação. Então, se tiver em tendência de baixa, fez o nosso padrão, né? Você já vai botar a ordem para continuar, né? Caso ele faça esse dobro e dispare, a sua ordem não foi mordida e você não está tendo prejuízo, ok? A nossa operação está indo ali com bastante fraquinha, né? Até por causa da reta, até por isso nosso amigo falou, ó, não entrar próximos de reta, né? Tem essa outra aqui embaixo. Apesar que se ele atravessar essa reta aqui, até lá embaixo é um gain, muito caminho para poder andar, né? Caminho bem grandinho aí dos seus 14 pontos. 14 pontos já é bastante coisa, né? Eu configurei uma estratégia, tá, para esse padrão. Eu não sei se eu vou entrar nela agora, né, porque... Não, bora lá. Tá, pra gente ver o que acontece nessa operação aí. Eu coloquei, né, como eu falei, 102 ticks de movimento, que dá aproximadamente aí uns 50 pontos, né? Um lote de 12 ticks offset, que a gente tem que botar, né? Lembrando, esse meu gráfico aqui, ele é o 7R, tá? 7R. Eu percebi que cada barrinha dessa são 6 ticks, tá ok? São 6 ticks. Então, eu botei 12 e ele fecha bonitinho aqui. Eu botei 12 e ele fecha bonitinho ali, tá? Na estratégia de break-even, tô lembrando de uma coisa que provavelmente vocês não vão estar vendo na janelinha de configuração, porque ela não aparece na gravação. Então, deixa eu falar de novo aqui, né? Eu notei que cada tijolinho desse equivale a 6 ticks, né? 6 ticks. Então, ou seja, para essa estratégia é o dobro de volta, né? Fazendo o nosso padrão ruim Sakura. Quem está acostumado com Sakura, ele subiria aqui e faria um outro dobro, né? Te estopando da operação.
coisa que o dólar não costuma fazer, né? Então, até por isso ele botou esse critério aí para poder ficar bem mais fácil da gente chegar numa vitória. E eu tô vendo que anda bem assertiva, tá? Mas, como eu gosto de evitar essas oscilações mínimas, como pode ver, por causa disso aqui, a gente teria sido estopado, né? Claro que ele foi feito antes da nossa operação morder, né? Mas, digamos, tenha sido depois. Por causa de uma unhazinha dessa, a gente seria estopado. Então, cada barrinha dessa daqui são 6 tiques que equivalem a R$30, cada tique, tá? Então, eu estaria com um stop padrão de R$60, ok? Para um gain de R$60, se você faz 1 para 1, ou um gain de R$120, se você faz 2 para 1. Ou se você é mais ousado, tem um gain indefinido, que é continuando tendência e seguindo o stop barra barra. Então, o primeiro dobro te tirar da operação, ok? Então, foi basicamente isso que eu configurei na minha estratégia personalizada, tá ok? Eu botei o gain, né? 102 ticks, tá? Desculpa a minha letra aí, é porque eu não tenho mouse, eu estou usando o touch. Então, 102 ticks, que equivale a aproximadamente 50 pontos. 50 pontos, né? O meu loss, eu coloquei 12, mas eu já mudei para 13, tá? Porque eu gosto de que fique um pouquinho acima, 13 tiques de loss, né? Gain 102, loss 13. E eu botei o trailing stop, ok? Trailing stop, que vai iniciar na 12ª barra, né? Não, minto. Na 18ª barra, salvando 6 pontos. 6 tiques, desculpa. Salvando 6 tiques. E a recontagem a cada 6 tiques, né? Então, ou seja, ele vai rodar 2 barras para baixo, na terceira ele vai salvar uma, né? E para cada barra abaixo, ele vai descendo o nosso stop, acompanhando cada barrinha, sempre deixando 2 barrinhas livres. Tá uma zoeira ali na tela, né? Deixando 2 barras livres, tá? E assim a gente vai poder surfar toda a tendência até o primeiro candle de dobro te tirar, né? Caso vocês queiram botar... Opa, ó, indo embora lá a operação, ó. Tá vendo? Se ele fechasse a terceira aqui, vocês já iam ver o trailing stop entrando em ação. Na verdade, ele já entrou. Então, não configurei com 18, tá com 12. Conforme ele vai descendo, vou dar uma ajustada manual aqui. Conforme ele vai descendo, e ele vai descendo também ali agora a barra direitinho. Ok? Vamos ver quanto é essa operação aí. Lembrando, tá com um contratozinho só, tá? Na estratégia personalizada que eu criei só para a técnica do back. Tá ok? Eu já vou me despedir aqui e vou deixar essa operação rolando mais um pouquinho, tá bom? Bye, bye.